Oiê! Bom, eu e o Henrique batemos um papo que a gente gravou aqui no Instagram TV uns meses atrás sobre gênero, sexualidade, prazer. E a gente estava esses tempos conversando um pouco sobre ansiedade, pressão, estresse e coisas relacionadas à doença mental. E a gente chegou em algumas coisas legais que a gente vai querer compartilhar com vocês agora. Acho que o papo começou porque de uns anos para cá ficou muito intenso esse assunto, né? Doença mental era algo que a gente não falava uns 5, 10 anos atrás, e agora praticamente em qualquer roda de amigos, de família, profissional, isso aparece, né? E é tudo muito confuso, né? Porque se fala em ansiedade, se fala em pânico, se fala em depressão, se fala em euforia, né? Se fala em muita coisa e o que é cada coisa dessas, né? Então, qual que é a diferença de você estar triste ou estar deprimido, né? Quais são esses limites, né? Qual a diferença de você estar só querendo que alguma coisa aconteça, mas quando isso se torna uma ansiedade que começa a te atrapalhar? Qual que é a diferença entre o frio na barriga para fazer alguma coisa e o pânico, né? Então, obviamente que a gente não é especialista nisso, né? A gente não é psiquiatra, psicólogo, a gente não é terapeuta, é um pouco médico, mas a gente também circula muito, conversa com muitos especialistas, até pela natureza dos nossos trabalhos. E para mim, uma coisa fica muito clara: a gente está potencializando muito tudo, assim, né? Então, uma sensação que eu tenho quando eu olho para todos esses setores, né? Seja meus amigos, minha família, as pessoas com quem eu trabalho, eu vejo que os sentimentos estão muito potencializados, né? Então, uma simples tristeza, ela pode ganhar um caráter de depressão. E o que eu acho que vem acontecendo é que quando a pessoa acredita que ela está deprimida, ela de fato começa a ficar deprimida, né? Ou então a pessoa está com aquele frio na barriga porque ela tem que, putz, de repente, fazer alguma coisa que ela não está muito confortável, aquele frio na barriga, de repente ela começa a botar uma pilha naquilo, aquilo vira um pânico, aquilo trava ela, né? Então, acho que essa potencialização desses sentimentos é algo que tem acontecido muito e tudo ficou muito misturado, né? Ficou tudo muito nublado nas nossas cabeças e, de fato, o mundo está operando com muita pressão, né? Questões políticas, questões sociais, questões ambientais, né? Polarizações de discussões, todas essas relações parasociais que a gente criou, né? Então a gente se relaciona com muita gente. Então, se antigamente a gente fazia conversas com uma, duas, três, quatro, 10 pessoas ao longo de uma semana, hoje em dia a gente faz conversas com 30, 40, 50 mil. E às vezes essas conversas são simples comentários, né? Ou, putz, gostei, não gostei de alguma coisa. E às vezes uma simples não curtida numa foto pode ser um catalisador, pode ser um estopim para uma sensação de ansiedade muito maior do que ela é de fato, né? Então acho que isso eu tenho visto, percebido. Eu acho que tem essa questão dessa confusão, talvez, de o que é de fato, o que é um episódio de ansiedade, o que é um episódio de pânico, mas eu acho que muitas vezes uma pessoa que já passou, já viu alguém passar, ou ouve tantas outras pessoas passarem por episódios assim, acabam criando um trauma. Então, eu mesmo que já tive crises de ansiedade, quando eu sinto que eu vou entrar em uma situação que vai me dar algum gatilho, eu mesma talvez já me induza a essa situação por medo de passar por ela. Então, tipo, aí acho que talvez eu não chegue a ter, mas eu fico no estado que é quase tão ruim quanto, sabe? Então, tipo, cria-se essa nova camada de entre crise e normalidade, que não existe normalidade, mas enfim. E fica super ruim também, assim. Mas eu tava pensando também o quanto, assim, porque quando a gente olha para as gerações, a gente vê que, enfim, as gerações passadas tinham problemas mais relacionados ao coração, tinham problemas, enfim, mais relacionados à saúde física. E daí a gente tem os milênios e a geração Z com muitos problemas relacionados a mental, assim, saúde mental, depressão e ansiedade principalmente. E eu fico pensando um pouco quanto isso, sim, de fato é um diagnóstico. Temos tantas pessoas assim ansiosas e depressivas hoje em dia e a maioria são jovens, mas o quanto não existia uma conscientização de doenças mentais 60 anos atrás, 50 anos atrás. E nem tão longe, sinceramente, porque
10 anos atrás, quando eu morava, enfim, fora, morava longe dos meus pais, que são jovens até, eles são 25 anos mais velhos que eu só, eles mesmos não tinham noção do que era saúde mental, doença mental, e não acreditavam nisso. Então, assim, o quanto talvez essas pessoas também não estivessem sofrendo com essas doenças, mas na verdade tinham que meio que lidar de qualquer outra maneira, porque isso não era nem reconhecido como um problema, sabe? Eu acho que quando eu falo da potencialização dos sentimentos, e obviamente eu não estou desmerecendo ele de forma alguma, porque é um sentimento que acho que pode virar eventualmente uma doença, eu acho que tem essa permissividade que não existia no passado, né? Então, não tinha como, se a gente faz um recorte de gênero, um homem não podia chorar, um homem não podia ficar abatido, sabe? A não ser que fosse alguma coisa muito grande. Mas um homem que tinha um desafio no trabalho, tinha um desafio familiar, ele tinha que ir lá fazer aquela coisa, resolver e pronto. Tanto é que na literatura a gente acha alguns personagens que são extremamente complexos emocionalmente, falando em homem especificamente, porque ele tinha que ser muito duro e por dentro de toda aquela dureza existia uma série de sentimentos que ele reprimia, né? Então, que eu acho que aconteceu e a rede fez muito isso com as gerações que vieram a seguir, né, Millennials e geração Z, a rede permite, que eu estou dando exemplo pelo viés do homem, permite que esses sentimentos não precisem ser mais represados. E quando esse sentimento não é represado, ele vai e ele acontece, ele aflora. E ele nasce e ele vai para o mundo de um jeito que ele ganha uma intensidade que talvez ninguém imaginasse que pudesse ganhar, né? E da mesma forma, quando a gente pensa em gênero, quando a gente pensa agora, vou falar um pouco mais de mulher, as mulheres também começam a ganhar novas conquistas nas últimas décadas, começam a ter que lidar com novas situações e isso também começa a levar para um estado mental que é completamente diferente, né? Então, o que eu acho que as gerações de hoje, quem está até uns 40 anos, principalmente quem se tornou adulto, né, um jovem adulto de 17 e 22, eu acho que tem uma possibilidade de trazer isso à tona, tem uma possibilidade de falar e conversar sobre isso, e essa possibilidade gerou uma intensidade sobre esses sentimentos. E aí eu volto porque eu falei no passado, e aí eu acho que as coisas começam a ficar um pouco confusas. Porque eu também acho que tem muita gente sofrendo de depressão, mas eu acho que também tem muita gente que só tá com uma pitada de tristeza e aquilo começa a ser tratado como algo muito maior. E eu especificamente acredito que quando a gente acredita numa coisa e acredita fortemente naquilo, aquela coisa acontece. E de fato, esse gatilho que se torna o trauma, isso, de novo, sem ser especialista, fica muito nítido, né? A gente vê que a pessoa, um belo dia, existe aquele dia D que, pum, acontece alguma coisa. E a partir daquilo, e a partir daquele episódio, a pessoa começa a ter problemas para lidar com aquele tipo de situação que às vezes era corriqueira para ela, né? Então, eu acho que é algo que não pode ser diminuído, né? Não é, a minha fala não tenta diminuir essas questões, algo que tem que ser discutido, e eu acho que é algo que precisa ganhar um campo muito maior, um campo semântico maior. A gente hoje fala de ansiedade, pânico, depressão e outras coisas mais, sabe, angústia, uma série de outras coisas que existem que estão passando pela cabeça das pessoas e, e que não estão nos tornando mais saudáveis, né? Eu acho perfeita a sua fala. Acho que a gente sai até de questões físicas e vai para muitas questões emocionais que elas são super complexas. Como que a gente vai conseguir organizar tudo isso, né? Como a gente vai conseguir lidar com tudo isso, né? Pessoas de baixa renda, pessoas que estão em outra parte do mundo, pessoas com culturas tão diferentes, né? De todas as partes, cantos dos continentes, né? Enfim. Total. E eu acho que tem uma questão de como a tecnologia às vezes pode ajudar e atrapalhar nisso, porque se por um lado a tecnologia te expõe a vários comentários negativos, a vários tipos de pressões estéticas, intelectuais, enfim, etc. Também tem coisas tipo terapeutas online, por Skype, pessoas mesmo que vão, enfim, fazer uma terapia por Skype, ou até mesmo um chatbot, um robozinho do outro lado que vai estar fazendo uma terapia com você. Eu experimentei um dia desses, um chatbot de graça, assim. E, enfim, eu acho que tem muito que evoluir ainda, tá super no começo essa tecnologia, tá longe de fato ajudar muito, mas podem ser algumas soluções possíveis para o futuro, assim.
Mas eu acho que é um pouco o meu ponto. Talvez as gerações anteriores tivessem, lidassem com doenças mentais tanto quanto a gente. Minha hipótese é essa, sim. Só que elas viviam em uma sociedade extremamente opressora, mais do que a gente hoje em dia, em alguns pontos, em outros não. É, e tinham que lidar de outras formas. Obrigatoriamente faziam mais exercício físico, tudo era muito mais a pé. Enfim, então acabava tendo uma parte de exercício físico e saúde física que estava meio organicamente no dia a dia da pessoa. E querendo ou não, o exercício físico ele elimina, ele põe hormônio no sangue que faz com que você se sinta minimamente melhor e combate um pouco da ansiedade e da depressão. Então, eu acho que tem um pouco disso que as gerações anteriores faziam, sabendo ou não, que acabava ajudando nessa questão da saúde mental. É, eu acho que, falando, vai, esquecendo um pouco a palavra saúde, esquecendo a palavra doença também, eu acho que como a gente lidar com a nossa cabeça é algo muito complexo, muito particular, né? E é um campo extremamente difícil da nossa vida que é bombardeada de coisas, né? A gente não pode ignorar esse fato de que a gente está conectado 24 horas por dia. É um fluxo muito grande de coisas. O trabalho entrou na nossa vida, a família entrou na nossa vida, os amigos entraram na nossa vida de um jeito que é sem precedente na história, né? Então a gente às vezes não entende a dimensão dessas coisas, mas isso está acontecendo, né? A gente começa a não lidar mais com a nossa solidão dentro de casa. A gente acorda, a primeira coisa que a gente faz não é sair da cama, a primeira coisa que a gente faz é realmente olhar o smartphone e já entrar numa espiral de coisas, né? A gente não sai mais do escritório ou da escola ou da faculdade e simplesmente deixa aquele ambiente e muda o estado mental para um outro lugar, né? Essa hiperconexão, essa sobreposição de lugares, esse trânsito por todos os lugares, ele faz com que a gente tenha, obviamente, uma série de conveniências das nossas vidas, mas a gente esteja ocupando espaços, que a gente esteja ocupando lugares, ocupando discussões, ocupando conversas, fazendo parte de problemas, rindo de piadas, tudo ao mesmo tempo. E isso, obviamente, que a gente ainda não sabe lidar. Então, eu acho que essa intensidade das relações e essa falta de noção de que eu saí de um lugar, fui para o outro, me desconectei de um lugar, agora estou em outro, a nossa cabeça fica muito confusa, né? Então eu acho que é muita coisa. Acho que é um primeiro bate-papo sobre isso. Acho que com certeza a gente vai precisar fazer um segundo, terceiro, quarto. De repente eu até botar mais alguém nessa conferência. Então, como primeira reflexão, eu colocaria muito isso, né? O quanto que a gente consegue lidar com tanta informação, o quanto que a gente consegue transitar ao mesmo tempo por tantos lugares e o quanto isso faz bem pra gente ou não, sabe? Total. Total, e se alguém quiser participar desses papos, é só mandar mensagem, a gente, enfim, se quiser falar só comigo, se quiser falar só com o Henrique, a gente agita esse papo. É só mais para puxar uma discussão mesmo, então quem quiser falar, deixa comentário aqui. E dicas do que vocês querem ouvir também, enfim, o que faz sentido, o que vocês gostaram, o que vocês discordam. E é isso, valeu, obrigada, Henrique. Valeu, um beijo.